Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, contadores, para esse momento onde nós vamos falar de muita venda. Nós já falamos, trouxemos muitos conteúdos aí anteriores, falando de inbound, outbound, prospecção, e agora nós vamos entrar um pouquinho no detalhe de metodologias de vendas, de ciclo de compras, de vendedores de sucesso e tudo que vocês precisam fazer para fazer o negócio de vocês decolarem na área comercial e de marketing. Meu nome é Felipe Roque, sou Head de Vendas da Fortes Tecnologia e estou aqui pronto para ajudar vocês. Vou abrir a minha apresentação para vocês verem um pouquinho, mas eu vou continuar falando um pouquinho com vocês, vou estar falando bastante sobre esse conteúdo, então fiquem aí atentos que muita coisa boa está chegando. Vou compartilhar minha tela, vamos começar aí esse momento espetacular, trazendo para vocês sobre o ciclo de compras e o perfil do vendedor de sucesso. São dois temas que muitas vezes a gente não consegue conectá-los, né? E é muito importante, antes da gente falar do vendedor de sucesso, do perfil que você precisa contratar, entender um pouco como que funciona o processo de aquisição do seu potencial cliente. Muitas vezes a gente deixa esse assunto de lado, a gente acaba não conversando sobre isso. Por quê? Porque nós acreditamos que todos eles adquirem do mesmo jeito, mas quando você vai para uma empresa de serviços, ou quando você vai para uma empresa do varejo, ou de outras frentes, outras estruturas, às vezes é uma empresa grande, é uma empresa pequena, é uma empresa com 10 funcionários, é uma empresa com 500 funcionários, onde todas as áreas internas estão bem definidas, todo esse ciclo de compras, todo esse processo muda. Todo o fluxo de aquisição desse cliente muda. Então, é muito importante a gente fazer essa diferenciação. Como eu falei para vocês anteriormente, eu sou Felipe Roque, sou Head de Vendas na Fortes Tecnologia. Eu tenho mais de 17 anos de carreira na área comercial, já trabalhei em multinacional, em franquias, em empresas B2B, e estou aqui nesse desafio com vocês de ajudar o contador a vender muito. Sou certificado na metodologia Spin Selling pela Hutchwade, a única certificadora de Spin no Brasil. Também sou contador, então sou especialista em finanças, contabilidade, controladoria, tenho todas as certificações para estar conversando com vocês e entendendo as dificuldades que vocês têm no dia a dia. Também tenho a minha empresa de consultoria comercial e normalmente vocês costumam me ver aí em palestras voltadas aí para o mercado contábil. Aí estão os meus e-mails, meu LinkedIn, podem interagir comigo, as portas estão super abertas para a gente estar ajudando você, contador, para estar ajudando você, empreendedor contábil. E aí, nós vamos começar, antes de mais nada, falando do ciclo de compras. O ciclo de compras, ele precisa casar com o ciclo de vendas. Eles parecem a mesma coisa, mas eles não são. Porque do mesmo jeito que tem do lado de vocês uma pessoa querendo vender os serviços contábeis de você, do outro lado tem um comprador que vai fazer de tudo para trazer um melhor preço, para ver se essa foi a melhor decisão para o negócio deles. E aí, pessoal, esse ciclo de compras ele passa por 5 fases. A primeira é o reconhecimento de necessidades. A segunda são as avaliações de opções, passando por resolução de preocupações, implementações e, potencialmente, mudanças que acontecem ao longo do tempo. Quando a gente fala de reconhecimento de necessidades, por que ela começa ali? Porque, normalmente, os clientes vão começar a procurar vocês nesse momento, né? Nessa interseção entre mudanças ao longo do tempo e reconhecimento de necessidades, é quando o cliente começa a experimentar insatisfações que possam fazer com que ele vá procurar novas soluções, consequentemente, novos serviços de contabilidade para a empresa dele. Em que momento da jornada o cliente decide pela aquisição? Não é no reconhecimento de necessidades, obviamente, mas é quando ele avança nas resoluções de preocupações, quando ele começa a avaliar opções, aí sim ele toma a decisão de adquirir por uma nova solução e começa a ir para um estágio de implementação. Então, por mais que aqui comece o ciclo de compra, ele passa por toda uma jornada antes de tomar essa decisão.
Como eu disse anteriormente, dependendo da estrutura, do porte da empresa, quem são os decisores, tudo isso vai influenciar no ciclo do tempo de tudo isso. Então, é importante que todo vendedor de sucesso, ele saiba entender esse momento da empresa, para que ele não deixe essa oportunidade passar, porque ele foi muito moroso, e também o contrário, para que ele não seja muito acelerado, muito ansioso e queime uma venda simplesmente porque não entendeu como funcionava o processo de aquisição de uma empresa. Quando a gente vai para reconhecimento de necessidades, que é o topo, que é o começo, que é o primeiro passo, o cliente ele tem consciência que ele precisa resolver problemas, sejam eles insatisfação com o que ele tem atualmente, de serviço de contabilidade, seja porque ele precisa fazer um planejamento tributário mais profundo dentro da empresa dele e o escritório que está atendendo ele não consegue fazer isso, seja porque ele tem uma contabilidade interna e ele viu o valor de terceirizar isso, porque ele tem limitações tanto orçamentárias quanto de pessoas, muitas vezes, dentro de uma contabilidade interna. Então, tem vários motivos que façam com que ele comece a reconhecer essas necessidades. E o consultor, o executivo, o vendedor, ele precisa ajudar o cliente a identificar essas necessidades. Então, na hora que ele começa a chegar até vocês, seja por uma indicação, seja por um trabalho que ele consumiu os conteúdos de inbound de vocês, né? Assistiu webinars, viu postagens, viu vocês no mercado digital, ou seja, porque houve uma prospecção ativa através do outbound, ele precisa identificar quais são essas necessidades e ajudar esse cliente a conscientizar que, ao longo do tempo, essa situação ela não vai melhorar, a não ser que ele provoque uma mudança. Depois disso, ele vai começar a avaliar opções. Ou seja, ele não vai ficar só ali porque o Felipe chegou, porque o Felipe é a melhor solução, porque foi ele que descobriu o problema ou me ajudou a descobrir o problema. Ele não vai só analisar isso. Ele vai ter que procurar outros potenciais fornecedores desse serviço para ele. Ele precisa, antes de mais nada, e ele vai fazer esse trabalho de definir quais são os critérios de decisão. Muitas vezes ele não coloca isso num papel, muitas vezes ele não anota isso, mas ele já tem no modelo mental, ele já tem na mente dele o que ele precisa fazer para mudar. Quais são os, vamos dizer assim, os níveis mínimos que esse fornecedor tem que entregar para ele, para que ele faça essa mudança. E ele vai comparar se o Felipe faz, se o colega do Felipe faz, se o concorrente faz. Então, ele vai fazer essa comparação desses critérios de decisão que ele estabeleceu. Estabeleceu esses critérios, o papel do vendedor, o papel do executivo é descobrir e influenciar esses critérios na mão desse cliente. E o influenciar não é mudar os critérios, mas ter um entendimento do grau de necessidade de cada um desses critérios. Porque os critérios para ele estão definidos. E se não estão definidos, se não estão claros, o papel do executivo é ajudar a clarear. Porque vão ter critérios de decisão que vão ser extremamente relevantes e outros não. Se a gente for fazer uma comparação, por exemplo, com a aquisição de um veículo, cada pessoa tem um critério de decisão diferente para comprar um carro. Para uns vai ser o preço, para outros vai ser o consumo do carro ou os custos que esse carro tem pós-aquisição. Para outros vai ser o desempenho desse carro, de ser um carro potente, de ser um carro com muita tecnologia. Então, cada pessoa tem um critério de decisão. Você tem que ajudar ele a clarear. Muitas vezes uma pessoa entra numa loja e não sabe qual é esse critério de decisão. E o vendedor vai ajudar ele na hora de fazer essa aquisição. As dúvidas do cliente, como a gente sabe, como é que eu vou fazer a melhor escolha? Então, quanto mais claro esses critérios estiverem, mais claro vai ser para ele tomar essa decisão. Depois que ele avaliou essas opções, normalmente ele vai ficar ali entre 1, 2, 3 fornecedores no máximo, que vão ser aqueles fornecedores que têm um grande potencial para fechar negócio com ele. E aí ele vai resolver as principais preocupações disso. Então, a avaliação de opções termina quando ele define a opção ou as principais opções de solução e ele vai resolver as preocupações. Será que
se eu escolher o Felipe vai conseguir entregar o que eu preciso a tempo? Será que, se eu escolher o Felipe, de fato ele vai cumprir com o que ele está prometendo? Então, qual é o papel do vendedor nesse momento? É estar próximo do cliente, é pegar na mão do cliente e dizer para ele, eu estou aqui para qualquer dúvida que você tiver, porque mesmo que você feche negócio comigo ou não, não vai ser nenhuma preocupação que eu vou deixar em aberto para você. Então, olha como o papel do vendedor ao longo do tempo vai mudando. Normalmente, uma aquisição, principalmente quando eu vou mudar um fornecedor contábil, quando eu vou mudar o meu contador, o contador da minha empresa, ele não toma essa decisão em um dia. Então, o papel do vendedor durante esse processo, ele muda ao longo do tempo. E ele precisa ter isso bem claro, que durante o ciclo de aquisição, os objetivos dele vão mudar. Então, olha qual é o papel dele quando ele está chegando perto da decisão. Ele tem que descobrir quais são as novas preocupações do cliente. Ele tem que ajudar a resolvê-la, porque se você vai para uma empresa grande e ele foi para um processo de aquisição, o head da área financeira, o controller, o líder da área contábil dessa empresa, e ele sanou as dúvidas dele, na hora que ele vai levar isso para um quadro diretivo, na hora que ele vai levar para os sócios da empresa, os sócios podem ter outras preocupações, podem ter outras dúvidas. Então, é muito importante o vendedor estar ali, sabendo que depois que vocês chegaram, vamos dizer assim, numa negociação em que a geração de valor e o preço que você está entregando para ele está legal, na hora que você viu que você entrega tudo que ele precisa também, essas pequenas dúvidas de outras áreas, de outras frentes, novas dúvidas que podem acontecer, principalmente nessa passagem de bastão, não faz sentido nenhum você esperar depois que mandar a proposta. Quando você decidir, você fala comigo, porque senão a tendência de você perder aquela venda é muito grande. E aí, o momento que essa fase termina é quando o cara toma de fato a decisão, falou assim, a partir de hoje, o Felipe é o contador da minha empresa. A empresa do Felipe vai ser a responsável por fazer a contabilidade da minha empresa. E aí vem para a fase pós-venda, pós-fechamento da venda, que é tão importante quanto a venda em si, que é a fase de implementação. Estou saindo de um fornecedor ou não, abri uma empresa agora, estou com um fornecedor de serviços contábeis novo, mas eu tenho prazos, eu tenho processos, eu tenho situações a definir e que é muito importante o vendedor, o executivo estar próximo nessa passagem de bastão. Para quem for receber aquela demanda dentro do escritório contábil, receba uma passagem de bastão, como num revezamento, né, no atletismo. Eu estou passando bastão, eu não estou jogando bastão. Então, ele precisa estar muito perto dessa turma. E aí, mais uma vez, o papel do vendedor muda, porque ele precisa mostrar que tudo aquilo que ele prometeu durante o processo da venda vai acontecer. Isso que é importante. Não vai ser ele que vai, muitas vezes, fazer o processo de transição. O vendedor passa isso para a mão de quem está ali na retaguarda, de quem está na operação fazendo a coisa acontecer. Mas ele precisa garantir que tudo aquilo que ele prometeu vai acontecer. Assim, você vai mostrar o valor que, de fato, você, contador, tem dentro do negócio do cliente. Então, olha aí a dúvida principal do cliente. Ele vai cumprir o que ele prometeu? Coloquem isso muito dentro da estrutura comercial de vocês, dentro do modelo mental do vendedor de vocês. A venda dele não acaba quando o cliente assina o contrato. E sim, quando o cliente entra, ele sente que ele foi bem recebido, que quem recebeu ele tem alto valor e vai conseguir entregar tudo aquilo que foi prometido. Esse momento termina quando o cliente resolve qualquer problema ou dificuldade durante o processo de implementação. Como eu falo, é passagem de bastão. E aí, por fim, a sua venda não acaba quando você implementa, porque esse cliente, ele vai sofrer mudanças ao longo do tempo. Ele pode sofrer algum problema financeiro, falando num viés mais negativo, ou ele pode crescer e dobrar de tamanho. Ele pode ter uma estrutura muito maior. Se a gente for pensar positivo, ele pode crescer. Se a gente for pensar no momento mais negativo, ele pode reduzir de tamanho, mas o seu papel é estar perto dele.
porque essas mudanças vão acontecer em vários clientes de vocês. E se eu estou perto disso, eu estou apto a acompanhar essas mudanças. Então, se eu chego e um cliente cresce, um cliente ele fica maior, as demandas que ele vai ter com você vão ser completamente diferentes. Nenhuma decisão que ele tomou no passado, quando ele te contratou, ela é perfeita. Vocês precisam estar perto para ser um vetor de mudança, para que na hora que as coisas forem acontecendo, você está junto. Por isso que nós falamos muito da contabilidade consultiva. A obrigação acessória vocês vão entregar sempre. Mas eu preciso estar perto dele para ajudar ele nas tomadas de decisão. Essa mudança afeta a saúde dos negócios? Com certeza. Tanto de um lado quanto para o outro. Então, eu contador consultor, eu que estou perto do cliente, eu preciso agir como vetor e eu preciso mostrar para ele como isso muda o negócio dele. Beleza? Pessoal, passamos por todo o processo de aquisição do cliente. Então, o ciclo de compra foi concluído com sucesso. Parabéns, pessoal. Muito bom. Só que não acaba aí. Por que que não acaba aí? Porque para eu fazer tudo isso acontecer, tem uma figura muito importante dentro do negócio de vocês que se chama vendedor. E o que é que vocês precisam ter? Um vendedor de sucesso. Como que eu tenho um vendedor de sucesso? Outro dia eu estava conversando com alguns clientes e todos eles me relatam a mesma coisa. Felipe, é muito difícil contratar na área de vendas. Eu concordo. Tem muitas vertentes, tem muitas variações, tem muitas coisas que a gente podia passar horas discutindo aqui sobre o vendedor de sucesso. Mas antes da gente falar disso, a gente precisa falar de comportamento. Porque ensinar como é o negócio de vocês, ensinar como é que é o modelo comercial de vocês, o que vocês entregam, quais são os produtos e quais são os serviços, é a parte mais fácil do processo de fazer um vendedor se tornar um vendedor de sucesso. Eu garanto para vocês, a parte mais difícil está no comportamento do vendedor. A gente contrata pelas habilidades que ele tem comportamentais, que nós chamamos de soft skills. E nós desenvolvemos as habilidades técnicas, que são os hard skills. Então, para você ter um vendedor de sucesso, o primeiro passo que eu digo para vocês é: peguem uma pessoa com comportamento que é a cara do vendedor. Aquele cara ativo, aquele cara que executa, aquele cara que vai mesmo com muita força para chegar junto do cliente de vocês. Não é o vendedor de lábia, não é o vendedor de conversa, não é aquele cara que enrola, não. É aquele cara que tem muita atitude. O vendedor, ele é um cara de atitude. E qual que é a diferença de um vendedor de atitude para um vendedor de lábia? Ele tem esses 3 Cs. Consideração, correção e competência. Quando a gente fala de consideração, é porque o foco dele está todo no cliente. 100% no cliente, é o que a gente fala todos os dias, é o que o mercado fala todos os dias, é o cliente no centro. E ele compreende quais são as necessidades desse cliente e o quanto aquilo faz diferença para ele. Porque muitas situações para nós são irrelevantes. Para você, contador, fazer uma DIRF, fazer uma declaração de imposto de renda está no seu dia a dia. Mas para o seu cliente, é a declaração de imposto de renda dele. Aquilo faz muita diferença. Então, o foco tem que ser nele. Por mais que seja uma rotina diária dentro do seu negócio, para ele é o negócio dele, é a pessoa física dele, é a pessoa jurídica dele. Então, o foco tem que ser nele. E compreender essas necessidades e o quanto aquilo importa faz toda a diferença. Correção é ser direto, é não enrolar para dizer algo, é não procrastinar algo, é direto e reto. Não enganar esse potencial cliente, não exagerar, não superlativar as coisas, é ser direto e reto. E eu sei que o contador faz isso muito bem. E competência, principalmente. Ele precisa conhecer muito bem o produto e o serviço que ele está vendendo. Por isso que nós desenvolvemos isso nele. E como aquilo vai agregar valor para o negócio do meu cliente. Então, esses 3 Cs,
da venda profissional, eles são fundamentais. E como que eu vou saber se esse vendedor é um vendedor de sucesso ou não? Tem alguns termômetros, algumas coisas que vocês podem olhar com cuidado e podem refinar. Como que você vai diferenciar se aquele vendedor é um vendedor de sucesso? A primeira coisa que você tem que entender, qual é o perfil de um vendedor mediano? Primeiro, ele segue a agenda focada nele, é a meta dele, é o objetivo dele, é o que ele precisa fazer. Isso é normal no vendedor mediano, ele não está muito preocupado em flexibilizar essa agenda em prol do cliente. O planejamento de visita que eles fazem é mínimo. Ou seja, na hora que você entrega uma demanda para ele ir visitar, ele não faz o mínimo de pesquisa desse cliente. Como que ele chegou até você, se esse cara tem um site, se ele é ativo nas redes sociais, como é que ele é conhecido no mercado, né? Qual segmento que ele atua, quantos funcionários aproximadamente ele tem, se eu consigo buscar outras informações de faturamento, regime de tributação. Ele não vai, como nós dizemos, stalkear esse cara, ele não vai procurar esse cara, conhecer esse potencial cliente mais a fundo. O planejamento dele é mínimo. As perguntas que ele fazem, na visão do cliente, não tem valor. São perguntas que normalmente esse cliente responde para o gerente do banco, são perguntas que ele responde para todos os fornecedores na hora que ele vai aprovar um crédito. Então, para ele, essas perguntas ele faz no dia a dia, perguntas que normalmente ele mata quando ele faz um planejamento bem feito. Eles ofertam para o cliente as soluções cedo demais, sem entender quais são as necessidades desse cliente. Então, ele não faz um diagnóstico profundo. Ele vai oferecer a solução. Normalmente, ele já chega com um portfólio e com uma proposta comercial, sem muitas vezes conversar e entender quais são as necessidades do cliente. E eles encerram as visitas sem saber o que ele precisa fazer dali para frente. Ou seja, ele não sabe quais são os próximos passos para fechar essa venda com o cliente. Isso é muito diferente do vendedor de excelência. O vendedor de excelência, ele tem uma agenda 100% focada no cliente dele. O planejamento de visitas dele é muito cuidadoso. Ele tem muito cuidado e muita preocupação na hora de fazer um planejamento. Ele muitas vezes, se ele está num alto nível, ele planeja até as perguntas que ele vai fazer ou que ele precisa fazer. Essas perguntas normalmente são focadas nos problemas do cliente. Então, ele faz um diagnóstico profundo para ele entender quais são os problemas que o cliente tem. Então, ele planeja com muito cuidado as visitas que ele faz com o cliente. As perguntas que ele faz trazem muitos benefícios para esse cliente. Então, normalmente, elas estão interligadas com os problemas que o cliente está enfrentando. Eles oferecem a solução baseado nesses problemas e eles oferecem depois de fazer todo um diagnóstico. Então, não é uma solução cedo demais. Ele entende a fundo o que aquele cliente precisa. Existe um desenvolvimento de valor. Então, eu sempre digo isso em todas as minhas apresentações. Mostre o seu valor antes de você falar o seu preço. É isso que o vendedor de excelência faz. Ele segura a ansiedade que ele tem aqui dentro antes de falar o preço dele. Por mais que o cliente pressione, tá? Ele faz isso com muita destreza. E mesmo que ele não saiba, e mesmo que ele não entenda isso, ele tem a capacidade de desenvolver isso. Ele não se deixa levar pela ansiedade dele. E o avanço da venda, ele sempre tem bem definido quais são os próximos passos, até que o fechamento ocorra naturalmente. Além disso, quais são 3 segredos, Felipe, que você coloca numa visita de sucesso para o vendedor de sucesso? Primeiro, o cliente tem que falar mais que o vendedor. O cliente é o centro daquela negociação. Ele é quem tem que falar, ele que tem que abrir o coração dele, de quais são as dores e dificuldades que ele tem. Eu não tenho que falar do que eu faço, mas eu preciso entender o que é que o cliente está passando para ver se eu tenho a possibilidade de ajudá-lo. O vendedor tem que fazer perguntas, muitas perguntas. Assim eu faço com que o cliente fale mais. Assim eu faço com que o cliente
relate os problemas e as insatisfações que ele está sofrendo. E, por último, o vendedor deve apresentar soluções para esse problema, mas soluções somente no final. Então, anotem isso. Tem que apresentar a solução? Tem, mas no final. Nunca no começo. Nunca na hora que eu estou chegando no cliente. Eu não falo o que eu faço, mas eu primeiro entendo ele, faço perguntas pertinentes, perguntas voltadas para as necessidades dele, para depois eu mostrar como que eu vou ajudar ele a resolver isso, qual a solução que eu tenho para ele. Bom, pessoal, é isso. Eu quero muito agradecer vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante desse conteúdo. Tá aí as minhas redes sociais. Podem contar comigo. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, podem me procurar. Tamo junto. Valeu, pessoal!